Acabou de ser batizado, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas vezes nós cristãos, ou muitos por aí, não aceitam a correção de Deus. E muitas vezes tem cristão que não aceita o deserto porque diz que Deus não vai deixar. Mas se nós for ler a Bíblia do começo ao fim, milhares deles passaram pelo deserto porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Deus também permitirá que nós também, às vezes, passamos por deserto. Tenho certeza que aqui tem pessoas que passaram e estão passando por deserto. Aleluia. Deserto significa muitas coisas. E a principal palavra do deserto é: Deus prepara aqueles que Ele quer capacitar para alguma coisa. Assim como Deus permitiu que Jesus Cristo, seu Filho, fosse ao deserto para ser tentado, para que nós hoje venha saber e se fortalecer e reconhecer que nós somos ser humano em carne e que nós vamos passar por algo que Jesus também passou. Ele era santo, mas ele era obediente. Ele tinha as mesmas vontades que nós temos. Ele tinha fome, sede, ele tinha cansaço, ele tinha vontade de dormir, assim como nós temos. Mas ele era obediente a Deus. E o diabo, por outro lado, o nosso inimigo, ele não é burro. Ele é um ser muito inteligente. Ele foi criado por Deus. E tem muita gente que fala aí que Satanás, ele não é nada. Diante de Deus não. Mas se nós não tomar cuidado, o diabo ele é muito inteligente. E ele nos ataca conforme aquilo que nós mais desejamos na carne. Algo que peca contra Deus. Antes de eu começar, eu quero contar um testemunho que quando eu tinha 18 anos, nessa época ainda eu tinha cabelo ainda, e era pretinho. Eu era usuário de cocaína naquela época. Fui viciado mesmo. Larguei minha mãe, larguei meu pai e fui morar junto com um parente. Morava um pouquinho assim, um pouquinho ali, usando droga. Comecei a vender também. E nisso a minha vida foi de mal para pior. Eu não se ligava mais para a higiene, apanhava a mesma roupa. A finada da minha avó, a mãe do meu pai, chorou quando viu eu. Naquela época eu só tinha cabeça e cabelo. Eu era magrinho, eu não comia, só usava droga. E um dia eu parei assim e falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vou morrer antes do que eu pensava. E um dia eu estava atrás da casa da final da minha avó e falei assim: Deus, me tira eu dessa situação. Eu fiz cada coisa, irmão, que é só pela misericórdia de Deus. Deus me livrou de morte, Deus me livrou de ser preso e ficar anos preso, me mostrando que não era aquele caminho. E de repente eu fui morar junto com a minha mãe, meu padrasto e meus irmãos numa fazenda lá em Minas Gerais, no sul de Minas. E quando eu cheguei lá no sul de Minas, eu era viciado nessa droga. Quando eu chegava na base de 6 horas da tarde, a minha carne já ficava varoçada, com vontade de usar. Eu catei aspirina, eu catei comprimido, amassei para poder cheirar, para matar a vontade.